FIFA anuncia datas para a Copa Intercontinental e tem também o Andrés Pereira do Palmeiras retornando para o Brasil com a ajuda do Corinthians. É isso mesmo, você não entendeu errado. E o River Plate tendo um reforço de peso para o jogo contra o Palmeiras e o Zenit fazendo um movimento aí frente ao Riquelme. Será que essa negociação vai sair? Será que o Palmeiras vai vender mais um jogador? Vamos junto aqui, a gente vai trazer para vocês completinho essas 4 notícias aí. Então já chega mais, por gentileza, aquele like maroto. Você que já conhece os nossos trabalhos aqui, é muito, muito, muito importante que a gente conte aí com o seu apoio, sinal de que o nosso trabalho está indo bem e que você está gostando. O seu like não é só para impulsionar a gente, tá? É um sinal aí de que você gosta dos nossos vídeos, né? Que o nosso trabalho está sendo bem feito. Se você não nos conhece, cara, muito prazer, eu sou Bruno Ramos e na companhia do meu amigo Erlan Dias, todo santo dia a gente traz aqui para vocês um vídeo novo sobre Palmeiras, futebol em geral, sempre com muita resenha, debate, informação e falando de maneira leve, que é assim que o futebol tem que ser. Então você fica aí no vídeo, se você curtir até o final, né? Fica aí, se você curtir, aí sim você dá like no vídeo e se inscreve no canal. Fechado, meus amigos? Vamos lá então. O Zenit, nós trouxemos para vocês ontem que o Zenit ele estava de olho no Riquelme Felipe, destaque do Sub-20 do Palmeiras aí. Então o que aconteceu? O Zenit adiou a negociação. Isso não quer dizer que o Zenit não vai vir de volta, hein? O atacante Riquelme Felipe, que é destaque do Sub-20 do Palmeiras, ele não vai para o Zenit agora, nessa janela de transferência. O clube russo ele vai seguir negociando a contratação do jogador visando janeiro. O Zenit quer voltar aqui em janeiro, mas o Palmeiras, que fez uma pedida maior do que estava se especulado, nós trouxemos para vocês aqui que foi 95 milhões de reais, o Palmeiras pediu mais, né, por isso. Então, essa transferência, essa pedida do Palmeiras, ela atrapalhou um acordo nesse momento. Então, para negociar o Riquelme Felipe, o Palmeiras quer acima dos 95 milhões. 95 é um ponto de partida, né? E aí você tem que considerar o valor fixo e os bônus, que é uma coisa que o Palmeiras costuma fazer na hora de negociar os seus jogadores. E essa janela de transferências na Rússia, ela se encerra na quinta-feira. E o Riquelme, ele tem 18 anos, ele vive a expectativa de ganhar oportunidades com o Abel Ferreira, e apesar dele estar jogando bem desde o ano passado, ele só fez a sua estreia pelo Palmeiras em julho desse ano. Ele disputou 15 minutos no jogo contra o Grêmio, que o Palmeiras ganhou de 1-0 no Allianz Parque, mas já está tendo chance no profissional. Ele é uma sensação da base do Palmeiras e ele tem números absurdos aí pelo Sub-20 nas últimas temporadas. Ele tem 85 jogos, 36 gols e 7 assistências, então é normal, totalmente entendível, né? A Europa cresceu o olho quando o jogador do Palmeiras desponta, porque você olha aí os últimos nomes, todos chamando atenção e os caras pagando alta cifra. Então ninguém quer perder o próximo cavalo que tá passando aí, né, cara? E eu daria mais oportunidades para ele nesse final de ano aqui, deixar os caras com o olho brilhando. Na hora que eles vierem, você fala assim: ah, então, tem um volante aí, um camisa 8 aí seus, que a gente tá querendo aí, viu? Um tal de Gerson. Vamos fazer um bem bolado aí. Obviamente que eu acho que isso não vai acontecer, né? Mas é isso, é o lance da tranquilidade, de você não precisar vender, né? A gente trouxe aí, falando do São Paulo no outro dia aí, da base e tal. A justificativa do Casares da venda é porque eles não conseguem se virar, porque eles precisam vender pela questão financeira, e aí eles correm o risco de não vender e o moleque não vingar, né? E o Palmeiras não tem esse risco, né? Óbvio, se não vingar e tiver que vender por menos, você meio que tem um prejuízo ali, mas não é um prejuízo que vai fazer muita diferença, né? Quem vive com a corda no pescoço aí, qualquer dinheiro você já vai ter que aceitar, né? Então o Palmeiras hoje tá muito confortável com essa molecada. E assim, eu espero que ele tenha mais oportunidade, até porque a gente fala sobre banco de reservas hoje, né? Ter o Sousa e o Facundo aí em dificuldades, o Flaco Lopes, que pelo que eu entendo ali do Riquelme, o pessoal pode me corrigir se eu estiver errado, ele meio que faz várias funções ali na frente, né? Então até mesmo ali entre Flaco e Vitor Roque, que às vezes não puder jogar e tal, entrar no segundo tempo, pode ir dando oportunidade, né? Moleque me parece ser muito bom de bola. E se ele tiver mais oportunidade, né, quando chegar janeiro não vai ser só o Zenit, né? Provavelmente vai ter outros times atrás dele, talvez até por um valor maior. E você comentou do Gerson, é plenamente possível, hein, cara? Eu topo, hein? Eu topo fazer essa loucura aí. Ainda mais se você pensar que a Copa do Mundo, ela é meio do ano, né? Meio do ano você tem a Copa do Mundo. E aí, se você pega, você faz esse tipo de proposta, coloca um valor, traz o Gerson, tudo bem que o flamenguista iria arrancar a cueca pela cabeça. Mas é por isso mesmo.
Então, os caras já ia ficar, os caras já estão malucos, né? Que eles mandaram um ofício lá para a ONU para reconhecer o Flamengo como um negócio sociocultural, né? Você imagina o cara da ONU, um tanto de coisa para resolver, me chega lá um negócio do flamenguista. Você imagina o cara olhando e falando assim, meu amigo, tenha paciência comigo, por favor, tenho guerra para resolver, eu tenho um monte de coisa aqui, tratado econômico. Eu vou olhar o negócio. Procurar lá, Flamengo no Google, aparece o Gabigol, o Jorge Jesus lá da torcida. Parece o Davidson, o cara fala, meu amigo, tenha santa paciência com a gente, vai, por gentileza, tanto de coisa para resolver. Mas eu faria esse movimento, viu? Você já pensou? Você consegue travar a venda no valor bom, bota o Gerson nesse bem bolado aí, e o Gerson ainda consegue ficar na disputa para a Copa do Mundo. Ele consegue voltar em tempo hábil para talvez, quem sabe, ir para uma Copa. Seria um movimento sensacional. O Palmeiras ganha, todo mundo ganha e você deixa o flamenguista louco ainda. E vamos para a nossa próxima informação. O River, que ganhou um reforço de peso, né? Pelo menos o que se tem de panorama aqui é que o River vai ter esse jogador para disputa contra o Palmeiras. Eu estou falando do Pity Martinez. Ele que é canhoto aí de 32 anos, ele teve um problema muscular, já treinou com o elenco do River, e o Galhardo considera que ele está em forma e pode colocar ele no banco de reservas contra o Estudiantes e incluir ele para a partida contra o Palmeiras, né? A partida de ida na Libertadores. O River Plate aí se prepara para algumas semanas que também vão ser cruciais para ele. E o Marcelo Gallardo tem essa boa notícia, o Gonzalo Martinez, também conhecido como Pity Martinez, ele ficou disponível aí para o banco de reservas contra o Estudiantes e já deve ser relacionado, partida dia 13 de setembro, ele que evoluiu bem, né? É um jogador aí que dispensa comentários, né? A condição física do Pity Martinez, ela não tem sido das melhores, né? Segundo aqui o que a gente apurou, e especificamente o que impediu ele de jogar em 2025, mas depois da partida contra o Godoy Cruz, ele foi examinado uma ruptura ali antiga no tendão que ele teve, ele ficou afastado por mais 2 semanas, e aí ele teve uma recuperação mais rápida agora do que nas temporadas anteriores, e ele está prestes a voltar, e os caras ganham um reforço de peso, né, cara? Por mais que ele não seja o Pity Martinez de antigamente, ainda é um jogador de cacuete, né? Aquela velha questão, é que nem o Rafael Veiga, o pessoal fala, o Rafael Veiga não está numa boa fase. Mas, pô, é o Rafael Veiga. Deixou a bola sobrando pro Veiga, ele em má fase ele guarda, né? Então tem que tomar cuidado com um cara desse nível. Eu achei essa imagem aqui numa conta do Twitter especializada aí no River Plate. Infelizmente eu vou ficar devendo o vídeo para vocês, porque é da Fox Argentina. Procurei para todo canto, mas foi essa manchete aqui, ó. Só penso no Palmeiras. O foco hoje do River Plate é total no Palmeiras. Lembrando, assim, né? O último que foi para a final entre os argentinos foi o Boca contra o Fluminense. Teve a outra final que foi, né? Boca e River. E a Argentina já há muito tempo que não ganha a Libertadores. Então, assim, para os caras voltarem, depois até de todo investimento lá no estádio e tal, né? É uma parada assim, eu acho que eles. Acho não, né? Com certeza eles estão tratando como talvez a competição mais importante dos últimos anos aí. Então, que a gente já falou, né? Não tem como esperar moleza. Se a gente tem um pouquinho de medo desse Palmeiras em jogo grande, agora vai ter sim um jogo que não dá nem para medir o tamanho, né, cara? Naquele estádio ainda, meu Deus do céu, o que vai ser esse jogo? É brincadeira. E a volta, né? Eu só espero que a volta não seja igual aquela de 2021, já tá bom. Confio da gente fazer um bom resultado lá. Acho que é o principal, porque o Palmeiras é um dos melhores visitantes aí do futebol sul-americano. E vale aqui uma rápida passada, né, sobre o currículo do Pity Martinez. Ele que tem 32 anos, né? Ele é argentino de nacionalidade, ele é meio campo, meio ofensivo, o pezinho dele é o esquerdo, então você já tá ligado, canhotinho, ele que joga de meia e também pode jogar aberto aí nas pontas, mas a principal posição dele é meia central. Então, meus amigos, ó, passagem por Huracan, River Plate, Atlanta, Al Nassr e depois voltou para o River. Então, o River aí tem um reforço, ao que tudo indica, se não, talvez não o jogo inteiro, né? Mas ganha um reforço aí, quem sabe, no decorrer do jogo contra o Palmeiras. Um reforço muito qualificado. Abel Ferreira aí e companhia estão de olho também, acredito. E vamos falar de Andreas Pereira. Andreas Pereira, que teve uma situação um pouco inusitada, né? O Andreas Pereira do Palmeiras, ele retornou ao Brasil e o Corinthians ajudou com isso. Depois do período da data FIFA, os jogadores do Palmeiras, eles retornaram aí o clube para dar sequência na preparação, joga contra o Internacional no sábado pelo Brasileiro e depois tem o River pelas quartas da Libertadores.
E o Andrés Pereira, ele que foi convocado para a seleção brasileira, ele retornou para o Brasil nessa madrugada num avião fretado pelo Corinthians. O Corinthians que buscou o Hugo na Bolívia. Ele joga hoje, né? Se eu não me engano. Sim. É hoje contra o Atlético Paranaense. É isso mesmo, joga hoje, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, quartas de final. E o que acontece? O que foi meio um acordo de cavalheiros, né? Em março, o Palmeiras fretou um voo em que voltou o Richard Rios e acabou dando uma carona para o Romero. E aí o Palmeiras arcou com todos os custos operacionais. Então, dessa vez, olha que confesso que eu estou surpreso, viu? Corinthians. Eu não estou surpreso, não é pelo Corinthians ajudar o Palmeiras. Eu estou surpreso porque o Corinthians pagou as despesas, né? Exatamente. O Corinthians alugou um avião para buscar o Hugo Souza e o Andrés Pereira aí veio junto. Então o Corinthians acabou pagando todas as despesas e também informação sobre os treinos de hoje, né? O Abel Ferreira fez um treino aí utilizando mais 10 jogadores, né? Usando ali 2 times de 10 jogadores, com foco em marcação e aproximação, e também teve alguns trabalhos ali de exercícios em finalização. E aí as novidades, né? Teve o lateral esquerdo Arthur, meio-campista Eric Belé e o Luigi, que eles retornaram aí depois de um período de treinos com a seleção brasileira sub-20. E o Andrés Pereira, que teve com a equipe principal do Brasil na Bolívia, ele também se reapresentou e fez algumas movimentações ali regenerativas no centro de excelência. E o bizarro como as coisas acontecem rápido, né, velho? O cara tava jogando ontem, o cara já se representou hoje e já fez ali as movimentações regenerativas. Já o Piquerez, o Emiliano Martinez, o Gustavo Gomes e o Sousa, eles chegam ao centro de treinamento ainda nessa quarta-feira, que eles vão fazer algumas avaliações ali com o pessoal do Palmeiras. Então vamos ver, é uma incógnita de como a gente vai ter esse time, né? Para sabadão. Eu não sei, acredito que os caras vão poupar, viu? Pelo menos os selecionáveis ali. Acho que o Gustavo Gomes, por exemplo, né? O Piquerez, acho que ele não jogou. Esse último, pelo menos eu vi o Vinha de titular, não sei se ele entrou no decorrer da partida. Mas pode ser um descanso aí, né, para os selecionáveis, né? O Andrés Pereira acredito que possa jogar, porque foi lá mesmo só para treinar com os caras, né? Só para falar oi pro Ancelotti, né? Conhecer ele e tal. Mas esse lance de viagem é louco, né? A gente, quando viaja, é meio que um evento, né? Então parece que para o mundo pra você fazer tudo. O jogador, né, cara? Ele sai ali já rapidão, já tá no outro lugar, já tá voltando pro treino, é loucura mesmo. Agora você falou do Corinthians ali, né? Só um adendo, parece aquele amigo que você sai e ele nunca faz a boa e do nada ele resolve pagar, você desconfia, né? Tem alguma coisa aí. Então quando o Corinthians paga, olha, fica com o olho aberto, hein, Palmeiras? Mas enfim. Cara, é isso. Eu acho que o próprio Andrés talvez tenha alguns minutos, talvez no segundo tempo, né? Até porque o Andrés tá no começo da temporada, né? Ele sequer tinha jogado ainda no começo da temporada do Fulham. Então ele tá ainda para pegar ritmo. Ontem, provavelmente, se ele tivesse entrado pela seleção, ele teria muita dificuldade. Primeiro, pela questão da seleção, que já estava com dificuldade, depois pela questão da altitude e da questão física mesmo. Mas tomara que dê alguns minutinhos. Eu não aposto no Andrés titular já, tipo, no primeiro jogo, pelo menos, contra o River. Mas eu acho que é só questão de tempo, né? Até porque aquele cara, o famoso mandou buscar, né? Tipo, mandou buscar para jogar. Tem a questão física, que óbvio que interfere muito. Mas eu acho que de início ele deve pegar banco mesmo, até para ir acostumando, pegando o ritmo e tal. Mas, e por isso, meu Deus do céu, como que é importante, né? Você passar essa fase da Libertadores. Se a gente já chegar numa semi, o time já vai estar muito reforçado, né? Com o André já entrosado, já com o ritmo de jogo. Então, tomara que dê tudo certo contra o River, né? A gente historicamente, a gente tem vantagem com eles, né? Tomara que se mantenha. É isso aí, Palmeiras aí tá bem promissor para esse segundo semestre. Agora, o que precisa mesmo é corresponder dentro de campo. E vamos falar da FIFA, né, cara? A FIFA também, que anunciou as datas para a Copa Intercontinental, que começa no domingo. É isso mesmo, no domingo. O que vai rolar aqui? O que vai acontecer? A FIFA oficializou nessa quarta-feira as datas e os locais dos confrontos da Copa Intercontinental de 2025. Esse torneio aí que substituiu desde o ano passado o antigo formato que era do Mundial de Clubes. Ele começa já no próximo domingo e o duelo entre Pirâmides e Auckland City no Egito. O vencedor da Libertadores, ele entra em jogo no dia 10 de dezembro no Derby das Américas e pode disputar mais 2 partidas nos dias 13 e 17 de dezembro também. Então o que acontece? Vou explicar para vocês o cronograma. Ó. 14 de setembro, a gente vai ter Pirâmides e Auckland City. Aí no dia 23 de setembro, a gente vai ter Copa África Ásia Pacífico,
que é Al-Ahly e Pirâmides ou Auckland City. E 10 de dezembro você tem o Derby das Américas, que é o campeão da Libertadores contra o Cruz Azul. Quem ganhar a Libertadores enfrenta o Cruz Azul no dia 10 de setembro. E aí, no dia 13 de dezembro, você tem a Copa Challenger, que é o vencedor do Derby das Américas e o vencedor da África, Ásia, Pacífico. E aí, no dia 17 de dezembro, você tem a final da Copa Intercontinental, que aí é quem pega o PSG, que é o PSG versus o vencedor da Copa Challenger. E esse duelo entre Pirâmides e Auckland City, ele vai ser realizado no estádio 30 de junho, na cidade de Cairo, no Egito, Casa do Pirâmides, às 3 da tarde. E aí, no confronto seguinte, Al-Ahly, da Arábia Saudita, que vai ser o anfitrião. Ele joga no estádio King Abdullah Sports, em Jeddah, na Arábia Saudita. Então, de acordo com a FIFA, né, a FIFA ainda não confirmou o local dos outros 3 jogos, que podem envolver aí o campeão da Libertadores 2025. Ela só indicou que o anfitrião das partidas vai ser comunicado oportunamente, né? Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os 3 times brasileiros que ainda estão disputando a Libertadores, uma vez que eles ainda estão vivos, né, nessa competição. E, inclusive, a possibilidade de um deles ganhar o torneio, que pode ter até uma final brasileira aí, por que não, levou a CBF a modificar o calendário do futebol nacional. O fim do Brasileirão ele foi antecipado, que era no dia 21 de dezembro, ele vai para o dia 7 de dezembro, termina no dia 7. Assim, as semifinais e a final da Copa do Brasil, elas vão ser disputadas depois do fim do Brasileirão. Por quê? Palmeiras, Flamengo e São Paulo já saíram da Copa do Brasil. Eu imagino o sorriso que os amigos da CBF deram quando saiu os 3 de uma vez. Tipo, ufa, né? Tirei isso das costas. Então, antes das mudanças, a Copa do Brasil ela acabava dia 9 de novembro. Então foi tudo alterado. A CBF tomou essa decisão aí justamente para permitir a disputa da Copa Intercontinental por um time brasileiro, né? Caso uma equipe do país aí ganhe a Libertadores. Então tá aí. Virou uma salada, né? No fim das contas, o Intercontinental. E o calendário do futebol brasileiro, nada de novo sob o sol. Você vai ter que aumentar a quantidade de jogo, caso seja campeão da Libertadores. Então, tá aí, né? Agora, olhando esse calendário, ficou mais sem sentido ainda a reclamação do Flamengo, né? Porque se fosse até o final ali do dia 21, ia ficar totalmente impraticável se algum dos 3 times aí ganhasse a Libertadores para jogar Mundial, né? Simplesmente não teria como jogar, jogaria o restante do Brasileiro com Sub-20. Aí, no caso, Palmeiras e Flamengo estão disputando, pelo menos por enquanto, disputando o título, né? Então, assim, não faz realmente o menor sentido aquela reclamação do Flamengo com essa mudança. E ainda bem que mudou, e a CBF realmente deu sorte, né? Que realmente saíram os 3 ali para ficar na Libertadores e os que sobraram não estão na disputa. Mas vai ser bem difícil, né, cara? Vai ser bem complicado. O europeu ali tem a vantagem de decidir já na final esperando. Eles já entravam com o jogo, já entravam na semi, né? Antes, assim. Mas assim, já era mais fácil para eles pela questão financeira, por várias questões. Agora, então, que os caras precisam se preocupar com uma data, né? E aí eles vão estar no meio da temporada, né? Perto do auge físico, e a gente vai estar no final da temporada. Time provavelmente todo baleado, jogando ali a última ficha que tem, né? Se algum brasileiro e algum sul-americano ganhar esse Intercontinental aí, é para valorizar muito, que vai ser muito difícil. Mas eu acho que volta até numa parada que eu falava uns anos atrás. A gente tem que aprender a valorizar mais a Libertadores, assim como os caras valorizam a Champions. Ganhou a Libertadores, comemora pra caramba, velho. Ah, ganhou a Libertadores, vai pegar o PSG no Mundial, não tem que comemorar. Pelo amor de Deus, se dane, aí é depois. Ganhou a Libertadores, comemora pra caramba, depois você vai pensar nisso. Porque realmente já é difícil, né, a parada por si só. E parece que cada vez mais as circunstâncias vão dificultando ainda. É igual IPVA de BMW, né? O mais difícil você já conseguiu. Quer dizer, no caso do PSG é mais difícil ainda, né? Não foi boa essa analogia, não. Mas é um problema bom. Na verdade, é um problema bom. O que eu quis dizer é que é um problema bom. É isso. Estamos bem na analogia, hein? Cortei um. Exatamente. Aí, sabe? Ainda bem que você cortou isso aí, senão ia dar ruim, né? Enfim, meus amigos, trouxemos aqui para vocês 4 notícias. Falamos do Zenit, né? O Zenit adianta a negociação com o Palmeiras e deve voltar a carga aí em janeiro. E o Pete Martinez, reforço do River. Cara, deixa o like, por gentileza. A gente trouxe muita informação para você. É uma forma de você mostrar. Se você ficou até aqui, né? Uma forma de você mostrar que você curte o nosso trabalho, que você gosta, que o nosso vídeo te agrega de alguma maneira. Falamos do Pete Martinez. O Corinthians, que fez a boa, pagou o açaí do Palmeiras. É realmente isso, né? Aquele brother com muitas aspas, né? Você vive pagando as coisas, né? Tu vive fazendo a dele. Ele pagou o açaí pro Palmeiras agora. E, curiosamente, essa minha analogia faz sentido. Porque tinha um brother que... Você sabe quem que é, você conhece ele. Ele nunca pagava o açaí.
Eu sempre pagava açaí pra ele. Aí um dia, do nada, ele chegou e falou, ó, vou fazer a sua. Eu falei, o quê? Até Não é estranho, possível. né? É até estranho, tá maluco. Aí você viu aí, ó, o Corinthians fazendo a boa pro Palmeiras, custeando a volta do Andrés Pereira, e a FIFA anunciando as datas da Copa Intercontinental. Perfeito, meus amigos? Uma boa quarta-feira para vocês e nós podemos voltar aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu, um abração e avante palestra.